Neste vídeo, iremos iniciar o estudo de funções de N variáveis e M componentes. Iremos aprender a encontrar o domínio de tais funções e veremos como podemos representar através de curvas de nível funções escalares de apenas duas variáveis. Como referi, iremos estar interessados no estudo de funções cujo domínio está contido em Rn e que tomam valores em Rm. Se o m for igual a 1, dizemos que se trata de uma função escalar. Se o m for maior do que 1, temos uma função vetorial. Vejamos alguns exemplos de funções de várias variáveis reais no contexto da economia. É o caso da função produção. A função produção diz-nos qual é a relação entre a quantidade de output e a quantidade utilizada de inputs. Neste caso, a função f tem como inputs k, unidades de capital, e L, unidades de trabalho, e como output, y, a quantidade produzida de determinado bem. Esta função f é uma função de duas variáveis. Função de produção conjunta. Quando, usando uma certa quantidade de inputs, se produzem simultaneamente vários produtos, fala-se de produção conjunta. A função que descreve matematicamente a relação entre inputs utilizados e outputs produzidos é uma função vetorial. Vejamos um exemplo concreto. Para produzir nata e leite desnatado, utilizamos como inputs unidades de capital, unidades de trabalho e a quantidade de leite ao natural. Como outputs temos então a quantidade produzida de nata e a quantidade de leite desnatado. Neste caso, f é uma função de três variáveis e com dois outputs. Diz-se por isso que se trata de uma função de R3 em R2. E a seguinte função é de onde para onde? F tem domínio contido em R qualquer coisa para R qualquer coisa. Vamos lá descobrir as dimensões do espaço de partida e do espaço de chegada. Comecemos por encontrar a imagem de um objeto em particular. Tem que se ter, obviamente, o cuidado de se escolher um ponto que pertence ao domínio da função. É o caso do ponto 2,1. A imagem do ponto 2,1 é 5/4, um escalar. Assim, podemos concluir que a função tem domínio contido em R2 e toma valores em R. No exemplo seguinte, temos a função g, que transforma xy no ponto de coordenadas 2xy, x² menos y². Assim, se considerarmos o ponto 1, a sua imagem é o ponto 2,0. Podemos então dizer que a nossa função g é uma função de domínio contido em R2 e contradomínio contido também em R2. A função h pega no objeto x e transforma-o no ponto de coordenadas h1, dado por 2x², h2, dado por seno de x. Podemos assim dizer que a função h é uma função de R para R2. A função t, por sua vez, pega no objeto de coordenadas x, y, z e transforma-o no ponto de coordenadas t1, dado por x menos y sobre z, e t2, dado por 4z². Podemos assim concluir que a função t é uma função de R3 em R2. Já por várias vezes foi mencionado o domínio de uma função, mas o que é que entendemos por domínio? Domínio de uma função é o conjunto de pontos de Rn onde a função está definida. Vejamos alguns exemplos de como determinar o domínio de funções de variáveis reais. Comecemos pela função f. F é uma função de R2 para R. Diz-se, portanto, que se trata de uma função escalar. F está definida em todos os pontos de R2
que não anulem o seu denominador e que tornem 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado não negativo. Assim, podemos escrever que o domínio da função f é o subconjunto de R2, onde a condição 4 menos x² menos y ao quadrado maior do que 0 é satisfeita. Graficamente, o domínio da função f corresponde ao interior do círculo de centro em 0, 0 e raio 2. A função g é uma função de R2 para R2. Trata-se, por isso, de uma função vetorial. Ora, o domínio de uma função vetorial resulta da interseção dos domínios das várias componentes que a constituem. Assim, o domínio de G é dado pela interseção dos domínios das duas componentes que constituem a função G. Como G1 é a função arcsente x sobre 2, só está definida se x sobre 2 for um número entre menos 1 e 1. Por outro lado, a função G2 é dada pela raiz quadrada do polinómio x vezes y e, portanto, só está definida se x vezes y for não negativo. Assim, podemos dizer que o domínio de G é o subconjunto de R2, onde as seguintes duas condições são satisfeitas. Os pontos que satisfazem a condição x vezes y maior ou igual a 0 são todos os pontos do primeiro e do terceiro quadrante. Por outro lado, a condição menos 1 menor ou igual que x sobre 2 menor ou igual que 1 é satisfeita por todos os pontos que estão entre as retas verticais x igual a menos 2 e x igual a 2. Portanto, graficamente, o conjunto que corresponde ao domínio da função G é este. Considere-se a função f de xy igual a x² mais y ao quadrado. Trata-se de uma função de R2 para R. A sua representação gráfica corresponde à seguinte taça. Uma forma alternativa de representar uma função escalar de duas variáveis é através da representação gráfica das suas curvas de nível. Esta representação é feita no plano x ou y. A curva de nível de cota K é o conjunto de pontos do domínio da função com a imagem igual a K. Geometricamente, este conjunto é o resultado da interseção do gráfico da função com o plano z igual a K. Neste exemplo, temos a interseção da função x² mais y ao quadrado com o plano z igual a 16. A interseção é dada, então, pelos pontos que pertencem à curva de nível. Para descanso de todos os que não se ajeitam muito com o desenho, fica a informação de que é possível encontrarmos tais curvas por via analítica. Basta para isso que se resolva a equação f de xy igual a k. Vejamos no caso anterior o que é que correspondem as curvas de nível. Para isso teremos que resolver a equação f de xy igual a k. Ora, isso corresponde a identificar ao que corresponde geometricamente a equação x² mais y ao quadrado igual a k. Neste caso, trata-se de uma circunferência de centro em 0, 0 e raio igual à raiz de k. Temos aqui a curva de nível de cota 16 e aqui as de cotas 4, 9 e 16. Vejamos outros exemplos. Função f de xy igual a raiz quadrada de x vezes y. Em primeiro lugar, deveremos determinar o domínio da função f. Neste caso, será o subconjunto de R2, onde x vezes y é não negativo, ou seja, o domínio corresponde ao primeiro e terceiro quadrantes. Para encontrarmos as curvas de nível, basta resolvermos a equação f de xy igual a k. Neste caso, raiz quadrada de x vezes y igual a k, ou seja, x vezes y igual a k ao quadrado. Se o k for 0, isto fica x vezes y igual a 0, ou seja, é a união das duas retas x igual a 0, y igual a 0. No caso de k ser diferente de 0, podemos simplesmente reescrever a equação da forma
y igual a k ao quadrado sobre x, que corresponde a hipérbolos. Representando geometricamente, temos curva de nível com k igual a 0, dada por estas duas retas, e depois, por exemplo, se o k for 1, a hipérbole que passa pelo ponto 1. Vejamos outro exemplo. Função g de xy dada pelo quociente do polinómio 2x pelo polinómio x² mais y ao quadrado. Ora, o domínio da função g são todos os pontos de R2 que não anulem o denominador. O único ponto de R2 que anula a expressão x² mais y ao quadrado é o próprio ponto 0, 0. Assim, podemos dizer que o domínio de g é R2 excepto 0, 0. Encontrar as curvas de nível da função g corresponde a resolver a equação g de xy igual a k, ou seja, 2x sobre x² mais y ao quadrado igual a k, e temos novamente duas situações. Se o k for igual a 0, fica simplesmente a reta x igual a 0. Se o k for diferente de 0, fica a equação 2x igual a kx², ky ao quadrado, que, arrumando aqui a casa, podemos reescrevê-la como sendo x menos 1 sobre k ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 sobre k ao quadrado. Ora, tendo a expressão escrita desta forma, permite-nos identificar que se tratam de circunferências de centro em 1 sobre k, 0, e raio igual à raiz de 1 sobre k ao quadrado, ou seja, 1 sobre k. Graficamente, podemos representá-las da seguinte forma. Temos a reta x igual a 0, corresponde à curva de nível k igual a 0, e depois, por exemplo, se o k for 1, temos a circunferência de centro 1, 0 e raio 1. Se o k for 2, temos a circunferência de centro 1 meio, 0 e raio 1 meio. Ora, o que nós podemos verificar aqui é que todas as curvas de nível se estão a intersetar no ponto 0, 0. Ora, isto não é possível. Neste caso, o ponto 0, 0 não pertence ao domínio, e só nestas condições é que as curvas de nível se podem intersetar. Como não podia deixar de ser, deixo-vos mais um exercício como desafio.